que o catapultou aos altos cargos da nossa nação, José de Arriaga, falava dos direitos de cidadania, mas também procura argumentar a importância dos deveres de cidadania. Dos deveres que nós temos, todos nós temos, para com as nossas comunidades políticas e nos envolvermos na vida política das nossas comunidades, de modo a podermos ser agentes em vez de objetos, capazes de forjar o nosso futuro e de identificar, de definir, construir o nosso destino comum enquanto paialenses, enquanto açorianos, enquanto portugueses. É por este desiderato que aqui nos reúne, este desiderato de cidadania, de produção de um projeto de vida coletiva comum, que nos reúne e que nos leva a explorar os grandes vultos da intelectualidade açoriana, que são também, por isso, grandes vultos da intelectualidade nacional portuguesa e ocidental. Já na quinta edição, o que significa que já desenvolvemos 4 edições anteriores, publicamos livros que são disponibilizados às bibliotecas, aos institutos culturais, de modo a poderem servir de referência, de ponto de partida para estudos complementares e, por isso mesmo, ser catapultado, ser possível catapultar os nossos trabalhos para além das sessões concretas, das jornadas de trabalho concretas que desenvolvemos, disponibilizando-nos aos leitores eventualmente interessados. Há uma tradição que diz que nós podemos, em comparação com os grandes vultos da nossa intelectualidade, que nós somos muito pequeninos, somos anõezinhos. Mas somos anões que somos capazes de aprender com eles. E de aprendendo com eles, nós somos capazes de nos colocar às cavalitas deles. E colocados às cavalitas deles, anões às cavalitas de gigantes são capazes de ver mais longe que esses mesmos gigantes. E vendo mais longe do que esses mesmos gigantes, é que importa recuperar o seu pensamento para, vendo mais longe do que eles, aproveitar o pensamento deles para, vendo mais longe do que eles, podermos continuar a caminhada deles, isso mesmo, avançar na senda da procura de soluções para os desafios das nossas vidas concretas, para o puxar de caminhos futuros. É este desiderato que nos reúne, um grupo muito alargado de professores, de investigadores, assentes em 3, 4 grandes instituições: o Instituto de Filosofia Luso-Brasileira, a Universidade Católica Portuguesa, a Universidade de Coimbra, a Universidade dos Açores, à qual se associam uma série de instituições, a Escola Secundária, que nós agradecemos, o Museu da Horta, a Câmara Municipal e, last but not least, o Governo da Região Autónoma de Açores, cuja presidência nos empresta o seu alto patrocínio, que acaba por viabilizar a organização regular destes nossos encontros que procuramos desenvolver no continente português e aqui na região autónoma. Na região autónoma, não apenas em Ponta Delgada, mas nas nossas várias ilhas, tendo por base, por fio condutor, o local de nascimento, o local de atuação, o local de vida dos grandes vultos que exploramos. Daí que ser com total naturalidade que um evento sobre os Arriaga, sobre Manuel de Arriaga, José de Arriaga e Maria Cristina, se desenrola aqui na cidade da Horta, do mesmo modo que foi na cidade de Angra do Heroísmo, que organizamos com a professora Manuel António Ferreira Diosdado e Joaquim Maria da Silva, e em Ponta Delgada sobre o Estado de Braga e os direitos. E a seguir, outros virão. Não é um projeto que esteja acabado, é um projeto que, felizmente, os Açores conhecem uma tradição intelectual tão vasta e tão rica
que uma certeza, a grande certeza que podemos ter é que não teremos garantidamente condições para a esgotar. E, de modo algum, chegará uma altura em que teremos que andar à cata de qualquer grande vulto para, e agora o que é que vamos fazer? Felizmente para nós, a nossa circunstância é exatamente a inversa. Temos uma produção cultural, uma produção intelectual absolutamente fenomenal e ímpar à escala europeia. Eu não conheço muitas regiões à escala europeia e, unidade à parte, este é um domínio em que tenho vindo a investir, o domínio do regionalismo e das regiões europeias. Eu não conheço uma com a dimensão dos Açores, em termos geográficos e em termos demográficos, que tenha desempenhado nos seus respectivos Estados papéis que se aproximam, que ocupem nos seus respectivos Estados lugares que se aproximam daqueles que os Açores e a intelectualidade açoriana assumem no quadro da nacionalidade portuguesa. É um gosto muito grande estarmos, por isso mesmo, aqui, e falo no plural para falar em meu nome e em nome, seguramente, de todos os nossos colegas, dar continuidade a estes nossos trabalhos com este interessantíssimo painel que incorpora, deve estar a chegar, o Dr. João Bosco Mota Amaral, agora nosso colega na Universidade dos Açores, gosto muito de o chamar de meu colega, o Dr. João Bosco Mota Amaral, que foi só primeiro presidente do governo da região autónoma dos Açores, foi só o grande responsável pela redação, juntamente com outro açoriano, aliás, Jaime Gama, pela redação do título da Constituição da República Portuguesa, que se ocupa das autonomias dos Açores e da Madeira, que foi só Presidente da Assembleia da República, que foi só ao longo de décadas representante de Portugal na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, desenvolvendo nessa instituição do Conselho da Europa papéis de relevo tal que lhe mereceram o cargo de atribuição do diploma, título de cidadão honorário da cidade de Estrasburgo e do Conselho da Europa, e que, feliz ou infelizmente, terminada a sua carreira política, empresta-nos a sua experiência e o seu saber na Universidade dos Açores, ao nível da docência, da investigação e também da prestação de serviços à comunidade, e que está a chegar, irá estar connosco, juntamente com o Sr. Dr. Miguel Rocha, meu caro colega e amigo do Departamento de História, Filosofia e Artes da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade dos Açores, e a Sra. Professora Maria Manuela Bastos Tavares Ribeiro, da Universidade de Coimbra, a antiga diretora, coordenadora do Centro de Estudos Interdisciplinares do século XX da Universidade de Coimbra e a grande promotora dos estudos europeus na sua Universidade de Coimbra e do país, incluindo na Universidade dos Açores. Foi fundamentalmente com o precioso apoio da doutora Maria Manuela Tavares Ribeiro e do professor Cílio Rocha, que nos falará mais logo à tarde, ainda hoje neste colóquio, com o apoio de ambos, o preciosíssimo apoio de ambos, que conseguimos avançar neste domínio ao nível do ensino e da investigação na Universidade dos Açores. Por isso tudo, Sr. Presidente, muito obrigado, bem-ajam, e, conforme o nosso programa, iríamos de seguida dar início a este nosso painel, o terceiro do nosso colóquio. Pela ordem das nossas intervenções, começaria por dar a palavra à Sra. Professora Maria Manuela Bastos Tavares Ribeiro, que nos vai fazer uma comunicação que se intitula Manuel da Arriaga e a questão inglesa. Sra. Professora, faz favor.
Saúdo todos os presentes, saúdo os presentes neste painel, o Sr. Presidente do Conselho Executivo da Escola Secundária Manuel de Arriaga, o Sr. Professor Carlos Amaral e o Sr. Miguel Rocha. Saudação muito particular aos organizadores deste 5º colóquio do Atlântico e permitam-me citá-los: o professor Carlos Amaral, Manuel Cândido Pimentel, Renato Epifânio, Berta Pimentel, Maria do Céu Fraga, Samuel Lima. Agradeço sinceramente ao professor Carlos Amaral o convite para participar neste colóquio. Faço-o sempre com muito gosto, com todo o interesse, como já desde o 2º colóquio do Atlântico em que esteve presente. Agradecimento é devido também à professora Berta Pimentel pelo seu apoio e empenho sempre. Louvo esta importante iniciativa científica e cultural que decorre de uma parceria de importantes instituições científicas e culturais, como é o Centro de Estudos Humanísticos da Universidade dos Açores, o Instituto de Filosofia Luso-Brasileira, o Centro de Estudos de Filosofia da Universidade Católica, o Centro de Estudos Interdisciplinares do século XX da Universidade de Coimbra, particularmente o seu grupo de investigação, Europeísmo, Atlânticidade e Mundialização, coordenado exatamente pelos professores aqui presentes, Carlos Amaral e Isabel Maria Freitas Valente. Uma saudação a todos os colegas, a todos os amigos e uma saudação aos professores desta Escola Secundária Manuel de Arriaga, mais uma vez ao seu Presidente do Conselho Executivo, à doutora Maria do Céu Brito, e uma saudação também muito especial aos alunos aqui presentes. E lembro que Manuel de Arriaga foi também um homem que se notabilizou pela sua análise da instrução, sobre a instrução pública. Ele próprio foi professor de uma escola secundária, viria a ser depois, por um ano apenas, reitor da Universidade de Coimbra, mas acalentou sempre a importância do desenvolvimento da instrução pública a todos os níveis, primário, secundário e superior. Não é, porém, essa a faceta de Manuel de Arriaga que vou aqui analisar, ainda que brevemente. Sabemos bem que ele é um ilustre faialense, não esqueceu, todavia, a sua terra natal, mas foi longe dela, que faz o seu percurso de vida. Animou sempre a causa da liberdade, da república, da democracia. Com uma visão otimista do mundo, advogava o republicanismo como um movimento de regeneração. Em conferências, em comícios, na tribuna, este notável parlamentar alertava para o abismo profundo que existia entre o poder e o povo. Esse desastre iminente poderia conduzir à perda dos territórios ultramarinos e até da própria independência nacional. Como salvaguardar os interesses nacionais? A intervenção no Parlamento de Manuel de Arriaga, a propósito da questão colonial, é bem elucidativa. Procuraremos, assim, tecer a este propósito algumas reflexões. Como ele próprio se autorretratava, era um homem de futuro, um democrata convicto e republicano intransigente. Exerceu vários cargos, embora nunca se considerasse um político de profissão. Porquê? Como ele próprio confessa, discordava da política como ela era praticada no seu tempo em Portugal. Alimentava mesmo um certo desapego em relação aos diversos cargos públicos que desempenhou.
foi deputado da monarquia constitucional em 1883-1884 e depois em 1890-1892 e à Assembleia Constituinte em 1910. Vereador da Câmara Municipal de Lisboa em 1886-1887, foi Procurador-Geral da República em 1910, Reitor da Universidade de Coimbra em 1910 e depois o primeiro Presidente da República Portuguesa entre 1911 e 1915. Formou-se em Coimbra, em Direito, tendo convivido com as grandes figuras da intelectualidade portuguesa do seu tempo, Antero Quental, Eça de Queiroz, Teófilo Braga, Anselmo Andrade e muitos outros. Nas suas palavras, de Manuel de Arriaga, eles eram rapazes cheios de ideais e audácia que mais tarde se haviam de tornar célebres nas letras. Assim se concretizou. Tempos estes em que Manuel de Arriaga pôs em causa a própria educação católica e progrediu, como ele próprio afirma, em nome da ciência e sob a influência de espíritos mais cultos da época e que o encaminhou para a democracia pura. Pensadores europeus da época não lhe eram estranhos. Victor Hugo, Proudhon, Michelet, Quinet, como conhecia também e bem os acontecimentos marcantes das últimas décadas do século XIX. O contraste entre a Europa revolucionária e a situação agónica, como ele a entendia, da sua pátria, Portugal, como as novas correntes filosóficas e os novos ideais refletiram-se nos seus projetos. Espírito eclético, colheu dos seus mestres de Coimbra, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Vicente Ferrer, Neto Paiva, José Dias Ferreira, Rodrigues de Brito, os princípios do direito natural e algumas doutrinas de causa. Sublinha-se neste quadro como Manuel de Arriaga defendia ideais otimistas da humanidade, da solidariedade e da federação universal. O radicalismo que a opinião pública imputava a Manuel de Arriaga não se traduzia, no entanto, numa radicalização revolucionária que visasse a implantação da República pela violência e que relegasse os monárquicos da inserção no regime democrático. Esse radicalismo é visível, sim, na sua concepção do homem e do mundo e no seu conceito de justiça. Lembre-se, a propósito, a sua intervenção em vários debates sobre a reforma da instrução pública, sobre a reforma do sistema penitenciário, sobre a reforma do Código Penal, sobre a reforma da lei eleitoral, entre outros. São acutilantes e sempre as suas críticas ao liberalismo monárquico e responsabilizavam pela decadência social, económica, política e moral da nação portuguesa. A crise financeira que se vivia nas últimas décadas do século XIX atribuía Manuel de Arriaga a uma falsa doutrina e à política fomentadora do fontismo, a política dos desenvolvimentos materiais de Fontes Pereira de Melo, que, embora desenvolvesse medidas inovadoras como a construção dos caminhos de ferro, de estradas, do telégrafo, dizia Manuel de Arriaga, essa política agravou a dívida pública e comprometia mesmo a independência do país, qual a expressão é da Arriaga, fidalgo arruinado aos olhos do estrangeiro. Se analisarmos a sua visão da história, verifica-se que nela está bem patente, está bem explícita uma concepção simplista, ou seja, ao período áureo dos descobrimentos, seguiu-se o período de decadência nos séculos dominados pela monarquia absoluta e pela Inquisição, decadência que se foi mantendo ao longo do século XIX.
Todavia, Manuel de Arriaga é um crente no futuro. Ele crê sempre num futuro promissor. Para isso, Portugal, diz, e cito, teria de retomar a sua incumbência na história coletiva. O mesmo a dizer que a história nacional é, para Manuel de Arriaga, indissociável da história da humanidade. Assim sendo, Portugal, que dera a conhecer novos mundos, glória nacional e universal, deveria civilizar os territórios coloniais, como ele próprio afirma, sendo um teatro de uma nova civilização, como afirma no seu discurso de abril de 1883. Face à decadência nacional, durante a crise financeira que assolava o país nas últimas décadas do século XIX, Arriaga reflete muito detalhadamente, sobretudo nos seus debates parlamentares, sobre a questão colonial. Tratava-se, assim ver, de uma obra que a nação devia consumar, o investimento nos territórios ultramarinos. E esta luz, este parlamentar Manuel de Arriaga propõe o investimento nas colónias, propõe a imigração da metrópole para os territórios africanos, que, sentia ele, era preciso povoar, era preciso desenvolver. Não admira que continuasse a despedir críticas vehementes à política governamental da monarquia e, como ele próprio diz, à falta de tino que ela revelava nesta matéria tão relevante como é a colonial. De facto, já saíram? Muito bem. Não admira que eu desferisse críticas vehementes à política governamental da monarquia. De facto, o investimento feito nas colónias era insuficiente e Portugal confrontava-se com as exigências de outras nações europeias. Manuel de Arriaga deu particular atenção a toda esta questão colonial e vai culminar, como iremos ver, com o ultimato britânico. Relembre-se que foram muitos os acontecimentos que perturbavam então a vida nacional portuguesa. A crise financeira, política, social e cultural agudizara-se sem que os partidos monárquicos pudessem resolver os conflitos. De facto, a nível interno, as instituições monárquicas declinam e a instabilidade política recrudesce. De igual modo, a política externa, mercê das dívidas ao estrangeiro, não podia fazer face às despesas com os territórios ultramarinos. Que interpelações, que intervenções a do deputado Manuel de Arriaga face a esta questão? Em vários momentos da discussão sobre os territórios ultramarinos portugueses, Manuel de Arriaga intervém colocando sempre a tónica na salvaguarda da soberania nacional. Por exemplo, quando em março de 1883 veio a público a tomada de posição britânica sobre a questão do Congo, o assunto foi debatido na Câmara dos Comuns britânica e não se reconhecia o direito de Portugal nem ao norte nem ao sul do Congo. E ao interpelar o Ministro dos Negócios Estrangeiros de então, António de Serra Pimentel, Arriaga demonstrava como nações pequenas, o caso de Portugal, deveriam fazer prevalecer as suas prerrogativas, não pela força, mas pelo direito. Daí que reiterasse os direitos de Portugal a essa região do Congo. A propósito, Arriaga rememora as lutas seculares que Portugal mantinha com a velha aliada Inglaterra. Vejamos como Arriaga não é modesto nas suas acusações. Ele lembra, via
diz ele, as insolências, as grosserias, as ingratidões, com que dentro e fora do Parlamento inglês e até nos conselhos da coroa nós temos sido agredidos, humilhados e oprimidos. Continua. Passavam-me pela mente os vestígios verdadeiramente assoladores para a nossa dignidade, para o nosso direito, para a nossa navegação, comércio, agricultura e indústria. Ruborizava-me mais uma vez a face aquele projeto verdadeiramente insolente, afrontoso da dignidade e soberania da nação, por exemplo, do antipático tratado de Lourenço Marques, que, oxalá, senhores deputados, não ressurja agora astuta e ultrajosamente como fecho de tamanhas injúrias. Este tratado de Lourenço Marques, a que se refere, tinha sido assinado em 31 de março de 1879 entre Portugal e a Grã-Bretanha e depois renegociado em 1881 com o pretexto de incrementar relações comerciais e de extinguir o comércio escravo. No entanto, o Tratado de Lourenço Marques foi contestado pela opinião pública portuguesa por se entender que era muito mais favorável à Grã-Bretanha. E no dizer da Arriaga, referindo-se a este Tratado de Lourenço Marques, ele diz que é uma lição dura de decadência dos nossos costumes e da degeneração dos nossos homens de Estado. No sentido de colonizar e defender os domínios portugueses em África, Manuel da Arriaga intervém, por exemplo, sobre a construção do caminho de ferro em Moçambique. Apesar da empresa tão gloriosa quanto patriótica, ele entendia, no entanto, que ela era muito onerosa para um país em crise. A sua análise da situação do país é sempre muito concreta, muito objetiva. Crente no porvir, como bem se traduz nestas suas palavras, salvemos a metrópole para que ela possa acudir e salvar as suas vastas colónias. Fim de citação. Lamenta Manuel da Arriaga que Portugal não tivesse dado a devida atenção à África, então o Eldorado dos povos. E a Grã-Bretanha, como diz, qual sentinela avançada na civilização do mundo fora da Europa continental, tem sido a astuta exploradora do ânimo generoso e fidalgo e de todos os vícios que outros dizem ser as virtudes da nossa raça. Fim de citação. A Grã-Bretanha, contra quem Manuel da Arriaga desfere estas críticas tão veementes, porque a chama Senhora dos Mares, porque a chama carcereira do Mediterrâneo, e diz que astuta e vigilante domina o Oriente e o Ocidente. Perante a injúria, face à intimidação, não há como pactuar. Daí o apelo ao Conselho das Nações, o seu apelo a uma conferência sobre o futuro da África. E essa esperança estimula a crença inabalável de um afastamento do secular inimigo de Portugal, a Grã-Bretanha. A seu ver, a salvação da pátria consumava-se, portanto, na recuperação do seu passado heróico, da pátria, dos novos territórios e das novas gentes. Daí a necessidade de manter as colónias. E diz que é preciso que a administração do Estado se faça no sentido de desenvolver toda essa riqueza marítima, colonial e mercante. Perante a crise nacional, a Arriaga responsabiliza exatamente a monarquia e é preciso urgir, dizia, libertar o país. E apresenta o remédio que pode curar estes males, instaurar a República. Era este o sentido de muitos outros republicanos. A República emergia assim como o Messias que inauguraria a soberania da nação, baseada na razão, no direito e na justiça. Portugal, país pequeno, poderia procurar novos aliados contra a prepotência da Grã-Bretanha. E subjaz aqui a ideia de nação de Manuel da Arriaga, que se aproxima da ideia de nação de Ernesto Renan. Para Arriaga, a ideia de nação reunia há um tempo o conceito cívico-político e étnico-cultural. E é esta índole especificamente portuguesa, mercantil, marítima, que faz de Portugal a sua alma coletiva e o seu género. Todavia, toda esta argumentação da Arriaga é compatível com a noção de um nacionalismo tolerante e ecuménico.
O mesmo a dizer, Arriaga acalentava uma tendência universalista da evolução da humanidade. Apresenta-nos Manuel de Arriaga, em vários dos seus discursos no Parlamento, o que ele entendia do pioneirismo português em África. Ele diz que o pioneirismo português em África era traduzido simbolicamente ao nível do direito internacional pelo princípio dos direitos históricos. É verdade que este princípio se manteve até aos anos 70 do século XIX, apesar dos incidentes diplomáticos, acudizaram-se várias questões, a que não vou aqui naturalmente referir, mas a partir de 1875 a questão relativa à situação da questão colonial foi-se agravando. E podemos dizer que ela se agrava de tal forma que foi necessária uma conferência em Bruxelas, mas em que se contestam os direitos históricos e, naturalmente, essa crítica era feita a Portugal. Com a criação da Sociedade de Geografia de Lisboa em 1877, alerta-se muito a opinião pública para a questão colonial. E vamos ver que se encetam várias viagens dos exploradores portugueses até à Conferência de Berlim, que teve lugar em 1884 e 85. E face às pretensões francesas, belgas, alemãs e americanas, o então ministro do Ultramar, Andrade Corvo, entende que era necessário um entendimento luso-britânico. Podemos dizer que toda esta situação se vai agravar com o ultimato inglês. Foi um acontecimento político que teve repercussões, como sabemos, além de repercussões políticas e diplomáticas, também nos meios culturais portugueses, e que serviu de pretexto para intensificar uma reflexão apaixonada sobre o destino português na década de fim e secular do século XIX. O ultimato britânico, de 11 de janeiro de 1890, suscitou uma forte reação nacionalista. Polissémico, ele definiu um espaço de confronto até de natureza estética e literária, particularmente para aquela geração doutrinal que liderava a oposição republicana, com António José de Almeida, Afonso Costa, João Chagas, entre outros. O ultimato era um ponto de chegada do declínio coletivo da feliz pátria, mas significou também a esperança de um resgate, de um ponto de partida para novos desígnios. Sucederam-se as manifestações contra o ultimato inglês. Nas ruas de Lisboa havia manifestações que ilustravam a hostilidade às exigências da Inglaterra. Realizaram-se comícios, conferências e reuniões. A imprensa da oposição intensificou uma veemente crítica. Se até então a via pacífica doutrinava a pedagogia e a educação para o desenvolvimento das ideias democráticas, a conjuntura da crise e do ultimato deram impulso à via revolucionária. Não admira que tivesse ocorrido depois, então, a revolta de 31 de janeiro de 1891, acontecimento que viria a significar uma referência para uma nova geração republicana, mas também provocou dissensões, divisões no próprio Partido Republicano. Compreende-se que em toda esta conjuntura, Manuel de Arriaga se manifestasse contra as medidas tomadas pelo governo inglês face às exigências britânicas contidas no próprio texto do ultimato. Lembre-se que no discurso de dezembro de 1891, Manuel de Arriaga advoca uma vez mais e convictamente a necessidade da concretização da unidade de todos os povos numa federação universal, na base da solidariedade, na base da mutualidade. O conflito luso-britânico foi-se acentuando. A notícia do ultimato foi divulgada em muitos dos jornais da época, do século, no Comino Vicêncio, nos debates. Em manifestações patrióticas foram muito abundantes, da Sociedade de Geografia, no Teatro Nacional de São Carlos, mas em associações cívicas, em associações de operários, de comerciantes, etc. Proibiu-se a venda de produtos ingleses, impediu-se o trabalho de operários e artistas ingleses em Portugal, insurgiram-se militares, eclesiásticos, estudantes,
Angariaram-se fundos, fundaram-se associações cívicas. Houve mesmo claro apoio de instituições estrangeiras a Portugal, que é o caso da Sociedade de Geografia de Madrid e de centros republicanos espanhóis. Mesmo portugueses residentes em Paris e no Brasil manifestam o seu espírito patriótico e defendem e promovem manifestações em nome da pátria ofendida. Os republicanos levavam longe a sua voz anti-ultimato, como Sebastião de Magalhães Lima, mas também como António Cantal, Essa de Queiroz, Basílio Teles, Teófilo Braga, Sampaio Bruno, Guerra Junqueiro, Pinhão Paz, Angelina Vidal, Bordal Pinheiro e, naturalmente, Manuel da Arriaga. Alastra, portanto, este movimento anti-britânico nos cafés, nos espetáculos, gritam-se morra a Inglaterra. Enfim, há todo um clima patriótico levado ao auge do movimento nacional, de que são exemplo muitos poemas, muitas peças de teatro e, naturalmente, o hino patriótico, a portuguesa, que dá exatamente deste período. A caricatura política é extremamente elucidativa, pela pena de Rafael Bordal Pinheiro, critica-se o inglês personificado no John Bull e exalta-se a figura do Zé Covino. Há todo um movimento popular que adquire uma enorme amplitude. Sucedem-se, entretanto, medidas repressivas do governo para controlar o movimento patriótico e o ardor republicano. O ultimato foi também o nome de um jornal, órgão da Associação Académica de Coimbra, e nesta folha criticava-se o rei Dom Carlos, ou então rei Dom Carlos, a monarquia. Os seus autores foram condenados. Quem foram os seus autores? O republicano António José de Almeida, o republicano Afonso Costa. Quem defendeu Afonso Costa foi exatamente Manuel de Arriaga. Mas as manifestações continuaram-se. A defesa do interesse nacional estimulava os republicanos e estimulou sempre Manuel de Arriaga. Basta lembrar as palavras que pronunciou em 15 de outubro de 1890 e diz: não confiem no inimigo, confiem em nós sim, na pátria. E vou concluir ao invocar uma ameaça externa à Inglaterra e associando a monarquia, os partidos e o próprio rei, e a essa mesma ameaça, o Partido Republicano, nas palavras de Manuel da Arriaga, deviam aproveitar e explorar e desenvolver a conjuntura política, identificando a República e a nação. A ameaça à integridade do território nacional em África explica e justifica a dimensão colonial do nacionalismo republicano e do próprio Manuel da Arriaga. Mas, de novo, e sempre, em Manuel da Arriaga, a crença no futuro, a crença no porvir, que é a e termino com este seu, de Manuel da Arriaga, vaticínio. E cito: dias melhores virão. E pronuncia estas palavras em julho de 1891. Dias melhores virão em que a justiça dos povos não esteja sob a tutela dos reis. A Inglaterra ajustará um dia as suas contas com a Europa. Talvez como hoje. Cartago foi também poderosa entre os povos, mas foi, por fim, implacavelmente aniquilada. E acrescenta: eis também o voto que faço pelo inimigo da pátria. Muito obrigada. Muito obrigado a nós, senhora professora, na sequência dos nossos trabalhos, e conforme programado, passava de imediato a palavra ao Dr. Miguel Rocha, que nos vai fazer uma comunicação intitulada O Legado Republicano de Manuel da Arriaga. 20 minutos, até poderei ir mais cedo. Bem, primeiro gostaria de facto de agradecer o amável convite interessado para participar neste bloco dedicado aos legados irmãos Arriaga e poder apresentar uma comunicação sobre
o antigo Presidente da República, Manuel Arriaga. Quero também saudar o Sr. Manuel Tavares Ribeiro, os oradores e os alunos resistentes ainda aqui presentes. E dizer-vos que é com um enorme prazer, pela primeira vez, apresento uma comunicação sobre o Presidente Manuel Arriaga. Refletir sobre a história portuguesa, sobre as primeiras décadas do século XX, sobre o fim da monarquia, sobre o início do regime republicano, obriga-nos, obviamente, a refletir sobre o impacto político que o Presidente Manuel Arriaga teve, não só na evolução política portuguesa do início do século, mas também depois pelo evoluir da situação portuguesa. Nós sabemos muito bem que a instabilidade da Primeira República depois deu origem a um golpe militar que levou à restauração de uma ditadura que durou uma eterna noite, uma noite eterna quase, ou uma noite prolongada, desculpa, eterna, graças a Deus nunca foi, uma noite prolongada de quase 50 anos. E ao pesquisar, desculpem, sobre Manuel da Arriaga, acho que deparamos muitas vezes com uma enorme perplexidade. É que, durante muito tempo, a personalidade e o estudo sobre o Presidente Manuel da Arriaga foi remetido ao esquecimento histórico. É natural que assim fosse durante o tempo da ditadura, já não seria, ou se calhar é, que continuasse durante o período pós-revolucionário, durante o período da democracia constitucional, da Terceira República, que ainda vigora hoje. Verificou-se, pois, entre o início desse século, uma redescoberta do mandato presidencial de Manuel Arriaga e talvez uma visão mais isenta ou menos carregada sobre o seu mandato presidencial. Nós sabemos muitas vezes quando queremos analisar eventos históricos de ruptura, precisamos de várias décadas para podermos, enfim, pronunciar ou tentar emitir um juízo histórico que esteja longe dos momentos de paixão em que se viveu. E se num primeiro momento, mesmo durante aquele período em que não havia muitos trabalhos sobre o Presidente Manuel da Arriaga, nos poucos que foram publicados predominava uma visão muito negativa, talvez excessivamente negativa. Nesses últimos trabalhos procura-se, e talvez tenha, uma visão mais equilibrada do mandato presidencial numa conjuntura internacional interna tão adversa. Quando nós falamos do regime republicano, quando falamos do triunfo do movimento republicano no 5 de outubro, notamos que o regime nasce num contexto muito adverso. Eu poderia até referir só o internacional, já não só o interno, porque, como sabem, houve muita resistência ao mesmo regime republicano. O contexto externo é que só existiam duas repúblicas na Europa. Era a França e a Suíça. E o resto dos países europeus eram constituídos por monarquias. Além disso, a Europa caminhava-se, por fruto das diversas alianças entre Estados, para a constituição de queda de Aliança, queda de Santana, que originaria a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Isso significava que, por exemplo, países como a França tinham um regime republicano, mas tinham uma aliança com a Inglaterra desde 1904 para fazer face à Alemanha pós-Bismarck, entendessem que não deviam emitir um juízo sobre as alterações do poder em Lisboa até que o Reino Unido se pronunciasse, porque, como é muitas vezes referido nos diversos estudos sobre este período histórico português, esses países reconheciam ao Reino Unido a primazia no que se referia a assuntos a lidar com Portugal. Por isso, uma das maiores dificuldades com que o novo regime republicano lidou foi com o reconhecimento internacional. Os primeiros reconhecimentos foram em outubro de 1910, pelo Brasil e pela Argentina, mas isso não surpreende dado as ligações históricas, ainda mais evidentes no caso do Brasil, que estes dois gigantes da América do Sul têm com Portugal. E, antes do reconhecimento dos países europeus, é também muitas vezes referido na historiografia portuguesa o próprio reconhecimento norte-americano. Aliás, os Estados Unidos reconhecem o novo regime português em junho de 1910, não esperando pela eleição de uma nova Assembleia Constituinte que iria redigir, aprovar uma nova Constituição e eleger um novo Presidente da República. A diplomacia britânica colocava como condição para o reconhecimento do regime português, regime que fora muito mal acolhido ou fora recebido com hostilidade no Reino Unido, colocava duas condições, que era a eleição de uma Assembleia, a aprovação e de um novo Presidente
da República. Até neste contexto externo adverso e com uma enorme turbulência interna, os dirigentes republicanos têm que pensar na edificação do novo sistema político. As divergências ocorrem, apesar de nas eleições de 1911 ainda ser concorrido pelo partido, ter existido, ter concorrido o Partido Republicano Português Unido, mas as diferentes visões que cada um deles tinha para o futuro do país entraram logo em divergência. O rumo anticlerical e jacobino do governo provisório e da salvação de Afonso Costa, obviamente ainda afastou mais partes da opinião pública do novo regime e, sobretudo, uma população rural num Portugal que ainda naquela altura era, sobretudo, um país rural, com exceção de pequenos centros urbanos. Como disse José Relvas, a separação, tal como foi redigida e na forma como foi executada, é uma das fortes causas do divórcio de uma grande opinião pública em Portugal em face da separação. Ora, é neste contexto que um dos primeiros debates é que tipo de sistema se adota para o país, um regime presidencialista ou um parlamentarista. Manuel da Riaga pensava que, na ausência de uma personalidade excepcional, o presidencialismo não seria o regime mais adequado para Portugal e, por isso, defendeu o sistema parlamentar. Reside aqui, talvez, uma das maiores ironias, é que o presidente Manuel da Riaga foi vítima do próprio pensamento de Manuel da Riaga e da defesa que o presidente Manuel da Riaga fez do sistema parlamentar. É quando nós analisarmos a Constituição da República Portuguesa, uma coisa é o que está enunciado em alguns artigos em que parece que o Presidente da República tem até algum poder, mas na realidade, quando a gente comprovava, verificava que o Presidente da República era uma figura pouco relevante. O Presidente da República não tinha o poder de veto, o Presidente da República não podia dissolver o poder legislativo, o Presidente da República, todos os atos do Presidente da República tinham de ser secundados ou aprovados pelos ministros, portanto o Presidente da República não podia intervir, ou não poderia ser um fator de resolução de uma crise política. E não foram poucas as que ocorreram durante a República. Esta memória histórica do parlamentarismo presidencial, em que só o Presidente da República, António José de Almeida, cumpriu o mandato de 1919 a 23, esquecendo obviamente do Teófilo Braga cumpriu o mandato que restava do Presidente Manuel da Riaga, mais a memória histórica da ditadura e das farsas das eleições presidenciais é uma das razões pelas quais, em 1975, os constituintes, e bem, ainda bem que fizeram, decidiram a adoção de um sistema semipresidencialista. Porque a memória histórica do parlamentarismo, a memória da ditadura, a memória também do presidencialismo de Sidónio Praz, levou a que se adotasse o sistema semipresidencialista e que o Presidente da República tenha capacidade de veto e poder de dissolução, embora, no caso, por exemplo, de missão do Governo, só possa fazer que estiver em causa popular, e temporais ao exercício do poder de dissolução. Durante os trabalhos da Constituinte de 1911, após a aprovação, era, portanto, necessário eleger um novo Presidente da República. Manuel da Riaga não foi a primeira opção, foi a seguir Anselmo Brandão, acho que pronunciei corretamente, espero eu. Acabou por ser fruto do apoio do Bloco, já na altura estavam a verificar divisões entre os partidários de Afonso Costa com os partidários de António José de Almeida e do Brito Camacho. E a sua eleição foi, de certo modo, a vitória desse Bloco, na altura predominante, mas que depois se tornaria minoritário no decorrer da Primeira República. E aí, como referem muitos historiadores e muitos especialistas do período de Manuel da Riaga, é uma ironia que o Bloco que o elegeu depois não teve capacidade, ou não teve possibilidade de assumir funções governativas. Ora, o Presidente Manuel da Riaga famoso o seu discurso em que promete ser uma voz da reconciliação. Para um Presidente que se via como chefe moral de uma República, diante de uma República que ela própria estava demasiado radicalizada, isto obviamente era um programa político. Tentou chamar personalidades políticas relevantes. João Chagas, o primeiro presidente do Ministério,
Depois nomeou Augusto Vasconcelos e Duarte Leite para presidentes do Ministério, até que em 1913, face à instabilidade e ao rápido esgotamento dos governos, viu-se forçado, ou teve que nomear Afonso Costa como presidente do Ministério. E é durante o seu mandato presidencial que os que se sentiam, de certo modo, excluídos e vítimas da ação radical dos governos republicanos veem em Manuel da Arriaga alguém em quem possam atuar. Foi importante o seu papel como receptor das queixas naturais por parte de membros da Igreja Católica face ao radicalismo do governo. Radicalismo que levou ao corte, que originou o corte de relações entre Portugal e a Santa Sé, e que levou a que o São Papa Pio X tivesse publicado a encíclica Inusitânia em 1911, em que protestava contra a lei da separação. É conhecido e por demais referido a proposta que fez da amnistia, que incluiria os membros da Igreja Popular, foi rejeitada pelo Presidente do Ministério, Duarte Leite. É também, isso fazia parte de um vasto programa, que muitas vezes é referido, de um acordo entre os principais partidos, que incluiria também uma revisão da lei da separação. De certo modo, minorar, segundo um bloco da República, os excessos cometidos por outro setor republicano. Tudo isto foram ações louváveis de um presidente que compreendia que cada vez mais a República, quer através da sua prática e também do códigos eleitorais, reduzia a sua base social de apoio. Mas essa atitude do Manuel da Arriaga estava também interligada, obviamente, com o contexto internacional. Em 1914, eclodiu a Primeira Guerra Mundial e, como sabem, desde logo colocou-se a questão de qual seria o posicionamento do Estado português diante do conflito. Há várias teses sobre os motivos que originaram a participação portuguesa na Primeira Guerra Mundial. Claro que era consolidado um reconhecimento muito difícil de obter por parte da República, manter as suas províncias ultramarinas, evitar com que ela, na altura, colónias, é melhor que estou com linguagem do Estado Novo, peço desculpa, colónias, mantê-las, porque sabia-se, os republicanos sabiam bem que a Inglaterra e a Alemanha tinham assinado, quer no fim da monarquia, quer durante a República, acordos, quase que assinaram acordos para a partilha de Angola e de Moçambique entre os dois. A Inglaterra sempre foi bom a decidir os destinos dos outros, é uma coisa fantástica. Mas, e no meio disto, muitas vezes se generaliza, Portugal entrou por causa deste motivo. Há uma tese nova, que eu às vezes também refiro aos meus alunos quando leciono política externa portuguesa, que é do professor António José Tela, em que diz que a beligerância portuguesa é original, porque é um setor da sociedade portuguesa que deseja participar e divide a sociedade portuguesa entre guerristas e antiguerristas. Os antiguerristas não eram quanto à participação, discordavam, era do entusiasmo do Partido Democrático. E que no meio disto tudo o Reino Unido não queria a participação portuguesa, mas a França desejava, e essa opressão francesa que o Reino Unido pede a Portugal para que apreenda os barcos alemães. Mas no meio disto tudo, o que o Sr. António José Tela também refere, é que a cultura nacional não está, de certo modo, evolui também neste posicionamento português. Porque, como sabem, os conflitos entre Manuel da Arriaga e o Partido Democrático atingiram o seu auge com o governo de Azevedo Coutinho, governos miseráveis, como se referia na altura, e que depois, decorrente do movimento de espadas, Manuel da Arriaga nomeou o general Pimenta de Castro para presidente do Ministério. Ora, segundo António José Tela na sua tese, Pimenta de Castro era uma última tentativa de um setor também, não só de evitar a entrada precipitada de Portugal na Primeira Guerra Mundial. Ótimo, já estou quase nisso. É nesse sentido que se dá o 14 de maio de 1915, uma reação contra o excesso, contra o monarquismo de Pimenta de Castro, mas no fundo, como têm referido os historiadores, só como querem, também são uma das partes feitas, muito têm estudado a personalidade de Manuel da Arriaga, um confronto entre as visões da República. E só um é que podia vencer. E dessa vitória resultou, obviamente, a renúncia do presidente Manuel da Arriaga, com uma tentativa de constitucionalidade muito duvidosa, tentou travar o Partido Democrático, mas que assumiu, como foi seu time, porque eu me esqueci de referir, foi um dos raros exemplos de integridade
caso raro de integridade política, raro nos anais da vida política portuguesa. É um caso raro. Em que pagava do seu próprio bolso. Hoje outros são pagos, mas não isso é outra conversa, mas ele tem um exemplo ético de primeira grandeza. Não renunciou ao cargo de Presidente da República. E aí, muitas vezes, a historiografia, talvez aí um dos motivos para alguma visão negativa, porque alguns acham que aquilo pronunciou os golpes de 28 de maio de Sidónio Pais, mas também muitas vezes pode referir que se Pimenta de Castro tivesse triunfado, tivesse consolidado o poder e as eleições que se realizaram mais tarde, Afonso Costa criasse uma influência reduzida. Aqui, no fundo, foi o drama de um bloco conservador que não tinha possibilidade de disputar, e também, se calhar, um dia, disputar eleições. Agora, perante o fracasso desse golpe, Manuel Arriaga apresentou a sua demissão e recolheu a sua vida privada, faleceu um ano depois, legando para a posteridade o seu relatório, que hoje nos permite tentar compreender a complexidade de um dos períodos mais turbulentos do século XX português. Por isso, como eu referi no início desta apresentação, o drama de Manuel Arriaga, e é por isso compreendido, é que o Presidente Manuel Arriaga, no fundo, foi vítima da concepção política que Manuel Arriaga tinha do papel de Presidente. O Portugal de 1911 e de 1915 necessitava outro tipo de relevância do Presidente da República que pudesse intervir, porque nós sabemos ao longo da história portuguesa, muitas vezes, olha-se para o chefe de Estado como um desbloqueador das crises nacionais que ocorrem. Esse foi, porventura, o grande drama de Manuel Arriaga, que travou um combate, cometendo erros, mas um combate que ele sabia que, se calhar, condenaria a República a cada vez mais reduzir a sua base social de apoio e cujo radicalismo depois e a instabilidade política e financeira levou ao 28 de maio de 1926. Concluo, acho que cumpri, não cumpri. Escrupulosamente, exatamente 20 minutos, muito bem cronometrado. Na ausência temporária do Sr. João Bosco e para podermos cumprir com o nosso 10º programa, eu chamava a Sra. Professora Isabel Valente para apresentar a sua comunicação neste painel por troca com o Sr. João Bosco, que apresentará então no início do painel da tarde. Sr. Professor Isabel Valente, faz favor. Aqui é uma troca. A comunicação da Sra. Professora Isabel Valente titula-se José de Arriaga, Tempo e a Norma. Saltamos, portanto, entre irmãos do Manuel para o José. Muito obrigada, muito bom dia a todos. É com enorme gosto que me encontro nos Açores, muito particularmente na Escola Manuel de Arriaga, na Horta. Saúdo a mesa, o Sr. Presidente do Conselho Executivo desta escola, o Dr. Carlos Amaral, enquanto representante da Comissão Organizadora dos Colóquios do Atlântico, o Miguel Estanqueiro, meu colega e amigo, e muito particularmente a Sra. Professora Maria Manuela Tavares Ribeiro, a quem presto a minha homenagem e a minha gratidão por ter sido minha mestre, continuar a ser por tudo aquilo que me tem ensinado. Eu irei utilizar uma bengala para começar esta comunicação, que é muitas vezes utilizada pela professora da Universidade de Coimbra, a doutora Cristina Roval Cordeiro. Não sendo eu filósofa de profissão, é difícil, se não impossível, abordar um tema como aqui hoje nos é proposto, com pretensão
de objetividade e ainda mais de inovação. Na verdade, não sei bem a que título tenho o prazer e a honra de participar nesta jornada. Creio unicamente dever-se à amizade do Dr. Carlos Amaral esta tomada de palavra perante colegas ilustres para quem estes estudos dos grandes intelectuais do século XIX, do liberalismo, são desde há longos anos objetos de reflexão e de investigação. A minha qualidade de investigadora, sobretudo na área das regiões ultraperiféricas da União Europeia, não me autorizaria de todo a monopolizar a vossa atenção. Tudo parece já ter sido dito e com grande propriedade nesta matéria. Refletindo, contudo, na forma de tratar este tema, propus-me dar um modestíssimo contributo, em forma de síntese, para esta temática, sobretudo para a biografia de José de Arriaga. Como sabemos, José de Arriaga nasce na cidade da Horta em 1848, numa família aristocrática descendente de flamengos, franceses e bascos, instalada há várias gerações na Ilha do Faial. Os pais eram senhores de abastados vínculos, vivendo com grande desafogo. Em 1861, José de Arriaga, apenas com 13 anos, instala-se em Coimbra com o seu irmão Manuel. Sublinhe-se, porém, que na Coimbra dos anos 70, a comunidade estudantil descobria novas preocupações culturais e políticas que estiveram na base de manifestações com forte impacto na opinião pública. Como o resto dos estudantes organizados em sociedade secreta, a Sociedade do Raio, na Sala dos Capelos da Universidade de Coimbra, contra a autoridade do então reitor, ou a famosa questão Coimbra de 1865. Por outro lado, o clubismo republicano mobilizava muitos estudantes. Antero de Quental, José Falcão, Emílio Garcia, Teófilo de Braga, Essa de Queiroz, seu irmão Manuel de Arriaga, entre outros. Foi neste ambiente que José de Arriaga viveu a sua adolescência e juventude sob a tutela do seu irmão mais velho, Manuel. Neste contexto, não é de estranhar que tenha aderido cedo ao republicanismo, embora o seu nome não apareça ligado em nenhuma espécie de ativismo como acontecera com o seu irmão Manuel de Arriaga. Quando termina o seu curso em Ciências Jurídicas na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, ingressa na carreira do notariado, tendo sendo colocado como conservador do registro predial em Armamar, Rezende, Benavente, Moura e também em Rebengos. Nesta última localidade do Alentejo, não chegou a tomar posse, sendo por isso exonerado. Foi colocado na Biblioteca Nacional e pouco mais se sabe do seu percurso profissional. Existem registros que atestam que esteve muito pouco tempo aí, na Biblioteca Nacional, tendo emigrado para o Brasil. É crescente e forte ardor republicano que alimenta em José Arriaga particular ensejo em afirmar-se como escritor, historiador e, sobretudo, divulgador de uma nova história de Portugal, com destaque para o período contemporâneo, o qual ocupará um local de destaque na propaganda republicana. De facto, será José de Arriaga a tomar a tarefa de fazer a história das revoluções liberais. Sem nunca abdicar de um estilo apaixonado e veemente, o escritor-historiador escreve de uma forma distinta consoante o público a que se pretende dirigir. Para as classes cultas, digamos assim, escreve obras extensas e cuidadas, fazendo uma narrativa muito circunstanciada dos acontecimentos, com uma forte base documental, como sucede nos seus estudos sobre 1820
e 1836. Para o público de extração popular, como ele próprio escreve, as obras são de teor mais panfletário, como é o caso de A Política Conservadora. Respondendo ao imperativo político do Partido Republicano de descredibilizar os dois partidos da monarquia, o progressista e o regenerador, e, naturalmente, a própria regeneração. José de Arriaga constrói uma narrativa segundo a qual o país, depois do momento libertador de 1820 e dos hiatos de 1836 e 1846, ficou nas mãos do Partido Moderado ou Conservador, o qual conseguiu impedir a concretização das reformas, francamente democráticas no seu entender, com o fim apenas de fortalecer a realeza e, com isso, todas as classes do velho regime. Portanto, encontramos esta ideia no seu opúsculo, A Política Conservadora. Nesta sua obra inaugural de História, José de Arriaga utilizará insistentemente o conceito de democracia, essencial ao discurso republicano. Em 1879, Arriaga equaciona a hipótese de a monarquia poder erguer o país através, e passo a citar, da formação de um partido democrático de homens honrados e, sinceramente, amantes da sua pátria. Fim de citação. Um partido como o que surgiu em 1820, 36 e 46. Na verdade, esta noção é passageira e começa-se a preparar o terreno para a ideia-chave que a monarquia é incompatível com a democracia. Ideia esta que se encontra plasmada na sua primeira obra, A Política Conservadora e as Modernas Alianças dos Partidos Políticos Portugueses. Ainda nesta obra encontramos dois aspectos importantes do seu pensamento. Por um lado, o fascínio pela figura política de Marquês de Pombal. E o outro, como aqui ficou como ontem, anteontem em Lisboa ficou patente na intervenção do professor Carlos Amaral, a diabolização da Inglaterra e da Espanha. Em 1822, José de Arriaga dá à estampa a obra A Inglaterra, Portugal e as suas colónias, na qual defende que a regeneração do país exige independência do domínio esmagador da Inglaterra e sustenta a importância das colónias africanas para Portugal, lamentando o desespero e os sucessivos o desprezo que os sucessivos governos as têm votado. Na verdade, o Partido Republicano faz eco deste sentimento, através de uma exaltação nacional que teve, como acabámos de ver pela intervenção da Sra. Professora Maria Manuela Tavares Ribeiro, no ultimato britânico, o seu momento de ouro. Nos anos 80 do século XIX, José de Arriaga colabora com diversos jornais republicanos, como a Era Nova, a Folha do Povo e Democracia. Mas será com as obras História da Revolução Portuguesa de 1820 e História da Revolução de Setembro de 1822 que se consagra como historiador, dando um importante impulso à historiografia portuguesa da época? Como refere Pinharanda Gomes, José de Arriaga revela-se um historiador político, ainda que marcado por ideologia, dá preferência aos valores do pensamento, enquanto únicos determinadores reais da vida e da história. Fim de citação. O discurso antimonárquico vai endurecendo, apesar de, em determinado momento, ao analisar e prefaciar o catálogo dos manuscritos da antiga livraria dos Marqueses de Alegrete, dos Condes de Tarouca e dos Marqueses de Penalva, José de Arriaga ter feito jus às suas origens aristocráticas, elogiando e até mostrando algum reconhecimento pela importância das mesmas e, ao contrário da análise republicana,
sempre muito severa em relação aos dotes intelectuais das elites aristocráticas do antigo regime. No entanto, o seu discurso antimonárquico, como eu referi, vai endurecendo e compreende-se que José de Arriaga, no início do século XX, defende apenas, e tão só, que só a República poderia sanar a sociedade portuguesa de todos os males. Em 1907 dá à estampa um livro de outra natureza, As Civilizações do Oriente e do Ocidente, um projeto verdadeiramente ambicioso que se concretizou apenas no primeiro volume, tendo estado previsto 3 volumes. Muitos tinham batido pela Revolução Nacional. Arriaga, que tanto enfatizara o pacifismo da Revolução de 1820, presta agora homenagem ao heroísmo e à abnegação e o amor pátrio de Buissa e Costa. Apesar de toda a sua parcialidade, a Revolução de 1820 deve muito a José de Arriaga. Sem ele, permaneceria na sombra, mal amada pela historiografia liberal, desde que Herculano a desclassificara como revolução demagógica de palavras e não de atos, ao contrário da ruptura portuguesada pela vitória de 1834 contra Dom Miguel. Isto nas palavras e na opinião de Pinheirada Gomes. No discurso de José de Arriaga estão inscritos 2 conceitos-chave que inspiraram e estruturaram toda a sua narrativa. A Revolução, enquanto momento de exceção, e o povo, enquanto classe portadora de um patriotismo exemplar, feito pela abnegação e amor pela pátria. O povo, para José de Arriaga, é uma grande paixão. O conceito de povo vai sofrendo modificações ao longo do século XIX. O vintismo adota uma imagem muito positiva do povo, confundindo nomeadamente no discurso de Fernandes Tomás com a nação e a opinião pública. Esta visão, porém, convive com outra crítica partilhada por liberais e contra-revolucionários que vê no povo uma propensão inata para o tumulto. O discurso republicano opera uma alteração semântica no conceito. O povo desordeiro da cultura monárquica, excluído da cidadania ativa pelo regime liberal, é transmutado no representante mais puro da nação. Concretamente, o povo desdobra-se em José de Arriaga em 2 tipos. O povo dócil sempre foi o mais pacífico e respeitador da ordem em Portugal. Porém, e o povo vítima. Portanto, temos 2 conceitos, o povo dócil e o povo vítima. Porém, José de Arriaga é, porventura, o escritor que mais contribuiu para o mito do povo, o qual, nas suas páginas, adquire uma série de características únicas. O coração da nação, dotado de um bom senso admirável. É o primeiro a aceitar tudo quanto for a bem da pátria e da humanidade. É a classe que tem mais vivos os instintos nacionais. José de Arriaga fala o republicano e fala o aristocrata, testemunhando o seu paternal carinho pelas classes populares. Sendo o povo o motor da história, não esperaríamos encontrar neste historiador um grande apreço pelos dirigentes políticos, para mais tratando-se de homens fiéis à monarquia. O historiador é adepto da filosofia positivista, da história e da crítica, e os que atribuem excesso e criticam sobremaneira os que atribuem excesso de protagonismo aos estadistas.
Todavia, paradoxalmente, Arriaga não se coíbe de pôr nos píncaros, e peço perdão pela expressão, duas figuras. Já referi, Manuel Pombal e Fernando Tomás. O primeiro é objeto de uma ardente admiração pelos republicanos em geral. Manuel Fernando Tomás dá um passo em frente. Segundo Arriaga, ele representa a última palavra da grande obra pombalina ou a revolução política. Um outro conceito caro ainda a Arriaga, no seu projeto republicano, que domina de Revolução Nacional, porque esta acaba por definir o rumo e desenvolver de forma independente, rejeitando qualquer influência estrangeira e porque congregou toda a nação. É a democracia, porque os representantes do povo fizeram aprovar uma Constituição que consagrou o princípio da soberania nacional. O conceito, por seu lado, de ditadura não teve no século XIX o sentido pejorativo que nós hoje conhecemos. A ditadura em José de Arriaga pode ser boa, não se confundindo com despotismo. E antes que o Dr. Carlos Amaral exerça um poder despótico sobre a minha intervenção, eu deixava-vos com estas breves reflexões sobre, e agradecendo ao Dr. Carlos a sua amizade e ter-me permitido descobrir um ilustre desconhecido para mim até ao mês atrás. Muito obrigada a todos. Destas coisas, o Sr. Dr. João Bosco, Mota Amaral, por motivos de saúde não pôde cá vir ontem e tem que regressar ainda hoje a Ponta Delgada. Razão pela qual eu pedia-vos apelava à vossa paciência e pedia ao Sr. Dr. João Bosco para fazer o favor de apresentar a sua comunicação e de seguida então faremos um pequeno intervalo e teremos o visionamento. Chamava a atenção para, e recuperando o que vos disse no início desta sessão, para o facto de, em João Bosco Mota Amaral, nós temos não só o grande responsável pela fundação do atual sistema autonómico, do atual sistema político de autonomia açoriana, na Constituinte, na Assembleia Constituinte da República, na condução dos destinos do Governo da Região Autónoma dos Açores, no Conselho da Europa, na União Europeia. É a João Bosco Mota Amaral, por exemplo, que ficamos a dever a consagração de um regime de ultraperiferia para as regiões ultraperiféricas da União Europeia, tem sido o pessoal quem propôs esta classificação, quando, numa inspiração particularmente feliz, existindo as regiões periféricas, marítimas e periféricas da União Europeia, assim organizadas, para falar dos Açores e de outras regiões, aquelas que se viriam a ser consagradas, precisamente como as regiões ultraperiféricas, o Dr. João Bosco se refere, toma a palavra para dizer, nós não somos periféricos. Nós não somos como essas regiões que se situam na orla marítima da União Europeia. Nós somos mais do que periféricos. E é desta expressão, tal como ficou, aliás, reconhecido e consagrado pelo Presidente do seu colega da Ilha da Reunião, que ficou, pela primeira vez, consagrado e reconhecido que, diante das regiões da Europa, diante das ilhas da Europa, um movimento de cooperação em que o Sr. Dr. João Bosco se empenhou desde muito cedo e que viria a produzir frutos tão importantes para esta região autónoma como para as demais. Caros alunos, minhas senhoras e meus senhores, eu temo de pensar o que seria as nossas vidas fora de um quadro de integração europeia e num quadro de integração europeia fora de políticas do atual regime, de programas específicos, de programas especiais
capazes de corresponder aos desafios igualmente especialíssimos que estas regiões conhecem. Sr. Doutor, isto para dizer que é, obviamente, um gosto muito grande de tê-lo connosco na Universidade dos Açores, nestes nossos trabalhos, e por isso mesmo agradeço ignoradamente o esforço que fez, o sacrifício que faz à sua vida privada para nos acompanhar e por isso mesmo nos disponibilizar mais estes momentos de crescimento e de aprendizagem. Sr. Presidente, Muito obrigado. Bom dia a todos. Quero agradecer pelas tão simpáticas do Carlos Amaral do respeito. Da profunda amizade que temos e de uma nova colaboração. O Carlos Amaral tem sido um momento chave também de toda esta tarefa de equação das ilhas do Norte Europeu, um perito conhecido sobre a matéria no âmbito do Conselho da Europa. Seguindo pisadas que havia há tantos anos, mas com tanta eficiência e com tanta eficácia das serviços de discutir. Ora, mas quero agradecer a todos por estarem aqui dispostos a ouvir. De facto, estive organizado porque eu estive meio doentado essa semana, mas, claro, não podia faltar numa iniciativa tão valiosa como são os blocos do Atlântico, que federados anteriores, às vezes com um efeito de surpresa que aconteceu na última edição em Rio, quando descobri a entidade que estávamos a estudar. Mas, nesse caso, venho verdadeiramente entusiasmado com a figura de um dos Arriagas, Manuel Arriaga. Por acaso, faltam essas coisas, porque, de alguma forma, uma figura tutelar na nossa reunião. E é uma figura de grande prestígio na Igreja de Israel, na Zona Natural. Agora, as coisas são aqui, mas isso é uma questão que não tem importância nenhuma, que a família é uma figura daquelas famílias tradicionais. Ora bem, eu tenho aqui uma exposição sobre o percurso político da Arriaga, na fase em que trabalha pela Invasão da República e depois o seu percurso como Presidente da República. Já que foi de facto o primeiro Presidente da República, eleito no Congresso da República, nas duas câmaras do Parlamento, logo a seguir à aprovação da Constituição de 1915. Ora bem, a Dona Arriaga foi certas famílias distintas aqui da Ilha Faial, e eu, quando olho para o seu percurso universitário e para o seu percurso nos primeiros anos da sua vida, surpreendo o facto de encontrar tanta gente dos Açores, o que me dá a entender que via o envolvimento das pessoas das nossas ilhas no âmbito político nacional. Ele é companheiro em Coimbra de Antero Quental. É com Antero Quental que ele assina, junto com ele, que assina o requerimento para a realização das conferências do Casino. Essas famosas conferências que abalaram as estruturas da sociedade na altura de João Ferreira, em 1870, por aí, e foram mandadas encerrar por decisão de um governo no qual era presidido por um açoriano, da Ávila, do Pico, não é sabido, e sendo ministro do Reino, portanto, o autor da façanha que encerra as conferências, exatamente Ernesto Índice Ribeiro. Também ele dos Açores, nesse caso, uma família bem dessa vida. Ora bem, com esta aventura no casino, o Manuel fica carimbado como sendo um adversário legítimo. Ele concorre, o passo tenta aliciá-lo para ser preceptor dos príncipes, mas ele não aceita este convite e, quando concorre para professor do curso das letras, apesar de ter tido obras brilhantes,
é vetado pelo governo por decisão de Ignácio Ribeiro Castro. Outra vez um açoriano que entra neste conflito, mas que identifica a presença de muito apreciável em diversas correntes políticas de gente comum. Coisa que é uma forma estimulante e nos indica que as nossas ilhas não se isolam, mas aqui se constitui um alfobre de dirigentes políticos de mais alto nível no plano do nosso país. Ora bem, Lariaga é um dos autores do programa do Partido Republicano, juntamente com Teófilo Braga, cá está, outro açoriano, ex-cadeira de São Miguel. Eles são, digamos, nessa altura, parceiros próximos e colaboram ativamente como redator do programa do Partido Republicano e membros ambos do seu diretório. Mais tarde, vêm compatibilizar-se. Mas, na primeira fase, do lançamento do Partido Republicano, eles estão juntos e na primeira fila. Quando a Revolução se aproxima, era um oficial afastado, mas antes disso teve um papel importantíssimo como deputado das Cortes eleito do Partido Republicano. Ele é eleito primeiro candidato, não consegue ser eleito, mas depois é eleito numa eleição parcelar, é eleito pelo simples Funchal. Já não é um aspecto engraçado da vida dele. Ele, apesar de ser um açoriano, de Faial, destas ilhas, meio afastado da família, e quando tentou candidatar-se a deputado às Cortes, pela ordem, não foi eleito, mas foi eleito pelo Funchal. E foi aí o segundo candidato do Partido Republicano a ser eleito para as Cortes. Havia ainda muito monárquico, deputados republicanos eleitos nas eleições, não é? Nas eleições legislativas. Juntou-se, estava Elias Garcia, juntou-se Coutinho Coelho, quando lembramos desse nome, parece que estamos a referir a toponímia da cidade de Lisboa, porque estes são nomes de ruas, de avenidas importantes da cidade, são professores do regime republicano. O próprio Lariaga também, o seu nome, em Lisboa, a Rua Memorável, que é conhecida até como Rua do Lariaga, que fica perto de Santos, no caminho para a zona da Lapa. Foi nessa casa que eu veio mais tarde. Ora bem, ele está afastado, portanto, quando o Partido Republicano entrou numa linha revolucionária de derrubar o regime monárquico à força. De facto, ele era um idealista, portanto, não entra essas conspirações. Quando o regime é derrubado, sim senhor, por ciclo de tudo, ele é logo convidado pela reitora do Estado de Coimbra. E mal toma posse do reitor do Estado de Coimbra, tendo como vice a reitor do Cidade do Paz, outro nome que soa, porque vem ter portanto em algum momento da história da República, uns anos mais tarde, ele é convidado para Procurador-Geral da República. E por Afonso Costa, o primeiro que convida é António José de Almeida, mas Afonso Costa, o mais radical do republicano, também o chama para essa função importantíssima de Procurador da República. Bom, isto naquela altura ainda do governo provisório, quando o regime é derrubado, no 5 de outubro, consiste um governo provisório presidido por Teófilo Braga, não é nessa altura Presidente da República, deve ser Presidente da República mais tarde, substituído exatamente o Lariaga, mas o governo provisório procurou ocupar o posto mais importante da sociedade, e aí parece-nos com destaque a Manuel Lariaga. Ora, Manuel Lariaga é eleito pelo Funchal, outra vez, deputado da Assembleia Constituinte em 1911. A Assembleia Constituinte em 1911 foi uma Assembleia de fachada. Na verdade, todos os deputados eram monárquicos. Em alguns casos, nas suas eleições, porque só havia candidaturas monárquicas e, portanto, o ato eleitoral não se dividiu, não houve círculos eleitorais. E os deputados da República Republicana aprovaram a Constituição proposta do Partido Republicano e não grandes debates. Isto durou entre junho e agosto, e em agosto estava a Constituição aprovada e o caso estava bom.
E os deputados eleitos para as constituintes sentiram-se no direito de se arvorarem eles próprios em titular dos órgãos criados pela Assembleia Constituinte. O Parlamento consistia de duas câmaras, a Câmara dos Deputados e o Senado, e tranquilamente dividiram-se entre si para ocuparem esse lugar. Para que foi diferente do que se passou depois do 25 de Abril. Houve as eleições para a Assembleia Constituinte, a Assembleia Constituinte elaborou um grande debate, ao longo de um ano inteiro praticamente, uma nova Constituição, e depois havia eleições para constituir os órgãos previstos nesta Constituição, no ano seguinte. Ora bem, com alguma surpresa, Manuel Barriaga é eleito depois da formação do Congresso dos Deputados, e porque o Congresso competia a eleição do Presidente da República, é eleito Presidente da República. Ele é proposto pela ala mais moderada do Partido Republicano, José de Almeida, e derrota o candidato da ala mais radical, que era Branco Machado, que era Afonso Costa. Portanto, ele coloca-se numa posição, digamos, moderada no campo republicano. O que depois foi introduzido, na altura em que chegava a ser Presidente da República, em propostas que ele apresenta e que não têm nada a ver. De facto, o Presidente da República tinha o poder de nomear o Presidente do Conselho de Ministros, assim chamado, o Ministro, diríamos hoje. Mas o Primeiro-Ministro tinha dependia da confiança do Parlamento. Portanto, naqueles anos em que o Manuel Barriaga exerce a função de Presidente da República, é confrontado com a necessidade de nomear 7 ou 8 primeiros-ministros. O primeiro-ministro que ele nomeia é João Chagas, e que exerce a função durante alguns meses. Logo a seguir é nomeado para Presidente do Ministério da Justiça, Augusto Vasconcelos, também durou 7 meses. Duarte Leite é o seguinte Presidente do Ministério, que dura outra vez 7 meses. Afonso Costa conseguiu um recorde de mais um ano como Presidente do Ministério. Mas a seguir, há 2 governos presididos por Branco Machado que duram menos de um ano. A seguir ainda é nomeado em dezembro de 1914 Vítor Hugo Azevedo Coutinho, por isso mesmo o seu Ministério é a atividade dos miseráveis, o seu pessoal dos miseráveis, e a gestão do Natal de Mar Novo estão em funções, logo em janeiro são diferentes. Ou seja, portanto, para um idealista do Partido Republicano, criar a República nos termos que aqui a José Valente explicava, como sendo, de facto, a redenção de todos os problemas que o país tinha, é uma grande desilusão verificar que, afinal, o Partido Republicano, em primeiro lugar, dividiu-se em 3. Temos o Partido Democrático, o Partido Socialista, o Partido da União Republicana, Salveiro e de Camacho. Há 3 partidos que se guerreiam terrivelmente uns com os outros e que impedem a estabilidade que permite resolver os problemas nacionais. O Manuel Barriaga, consumido com estes conflitos, faz apelos sucessivos em longas cartas escritas aos líderes dos 3 partidos a propor-lhes uma acalmação. É chegar a apresentar um programa mínimo para um governo que seria um governo de acalmação. Ele toma a iniciativa, formula o propósito de usar os seus poderes presidenciais para permitir o regresso dos bispos para as suas dioceses. Qual era a separação? Tinha sido instalado um clima de perseguição religiosa divisivo dentro da sociedade portuguesa. E Manuel Barriaga, sendo embora um laico, via que a aplicação da lei da separação tinha sido feita com um radicalismo que não augurava nada de bom para o povozinho. Isso ia verificar-se concretamente ao longo daqueles poucos anos, daqueles 16 anos que durou o regime republicano. Ele propunha-se, portanto, utilizar essas medidas de clemência para permitir o regresso dos bispos às suas dioceses. Ora, o governo não tinha funções, declarou que não aceitava de forma nenhuma essa proposta, que isto seria imediatamente reformado
Pedro Barroso. Ora, é despeito de causa, já gasto e verificando que ninguém lhe prestava atenção, Dada Gaga chama para presidente do Ministério o Ronaldo Pimenta de Castro. E foi aí que as coisas correram manifestamente para o mal. O Ronaldo Pimenta de Castro deu primeiras medidas e fechou o Parlamento. Consegui com o argumento de que o mandato estava a seguir, os deputados não tinham mandato nenhum e atroçava. E mandou a tropa fechar o Parlamento e se ficou para lá a sessão dentro e depois de dinheiro. Ora, isto deu origem a um episódio, lembra-me da Revolução Francesa e do julgamento de Lapela, os deputados do Partido Radicais, do Partido Democrático, uniram-se no Palácio da Mitra e decretaram que o governo estava fora da lei. E que era preciso, portanto, lançar um movimento de desobediência civil. Bom, não deu imediata reação. Na realidade, durante o período em que está em função do governo Pimenta de Castro, toma uma série de decisões controversas, nomeadamente decreta uma amnistia que permita o regresso dos votosos na monarquia do Norte, portanto, das instituições monárquicas, nomeadamente paga por cerca de 7 temas, e, evidentemente, abala os alicerces da União Republicana, que tinha muito reflexo nos meios militares, e, de resto, um dos fatores permanentes de instabilidade foi a existência de conspirações militares e a influência das sociedades secretas no meio militar. Para também, isso é uma situação que se não verifica no período posterior à estabilização democrática após 2025 de novembro. Essa altura a troca ocupa quartéis e deixa de entrar na política. Enquanto ela está na política, temos sempre o qual informado com muita facilidade. Ora, é isso que acontece em 1915. Há uma revolta militar, os barcos estão armados, bombardeiam as forças fiéis ao governo, o governo fica completamente desautorizado, o Presidente da República, que está no Palácio de Belém, é aconselhado a ir para cá no que não tem quem me defenda, por isso simplesmente, faz um armistício entre os revoltosos e as forças fiéis ao governo, mas um armistício incluído de primeira medida, demissão imediata do governo. É isso que Manuel Noriega faz, demite o governo e renuncia imediatamente à função de Presidente da República. Ele sai de Belém, portanto, completamente desautorizado, rejeitado pelas estruturas do Partido Republicano que a tinha ajudado a fundar e morre amargurado poucos anos depois, sem desconsiderado o resto pelos seus próprios partidários. Felizmente, o Nabucco volta e o julgamento da história acaba por ser favorável ao Manuel Noriega. Ele tinha estado, digamos assim, banido durante muitos anos por essa opinião republicana que não lhe perdoou por ter estabelecido uma ditadura do Pimenta de Castro, vem a ser reconhecido como sendo um republicano cheio de idealismo, um republicano moderado, um republicano associado com as visões partidárias que tinham afinal impedido a revolução de culturas nacionais, desejoso de ultrapassar as questões e as dificuldades que o país enfrentava e com vontade de viver dentro da linha do Partido Republicano e por isso mesmo acaba de fazer justiça. Também fui um ano de curso que aqui vim do Faial, para que isso acontecesse com os antigos alunos do liceu da Ordem, movimentaram a opinião para que fosse reconhecido um papel histórico do Manuel Noriega e lhe fossem concedidas das portanteiras. As portanteiras são uma dignidade raríssima e muito especial que só o Parlamento pode conceder. Ora, dentro da unanimidade do Parlamento, na altura do Presidente da Assembleia da República, aprovou a resolução concedendo honras de panteão a Manuel Noriega. E, de facto, mandando transferir os seus restos mortais, que estavam no cemitério de família do cemitério de Prazeres, para o Panteão Nacional. Reconhecendo, portanto, o papel que ele tinha tido como sendo o primeiro Presidente da República eleito, o Congresso eleito, e um republicano idealista
e patriota, que infelizmente tinha visto frustrados os seus sonhos, mas que merecia bem ser reconhecido como tal pela mais alta representação nacional. Foi isso que aconteceu depois em setembro de 2004, salvo eu, quando já estava a programar-se o centenário da República, iniciasse em 2010, como um primeiro sinal de que se reconhecia o papel de Manuel da Guiaga como um papel e merecedor